falaremos sobre os medos hoje. Eu vou falar um pouco sobre o que significa medo. O medo, temor, ansiedade irracional ou fundamentada, receio. O que vocês têm para dizer sobre isso? Cara, o medo é aquele negócio, aquela percepção do perigo, né? Que querendo ou não, é um instinto que a gente tem, que parece com o do animal, só que nós temos medos que não são só da vida, né? Tipo, só do receio da vida, porque o animal é só aquele instinto padrão, né? O medo, tipo, medo do perigo por causa da morte. Agora, de resto, os animais não têm medo. Quem tem ou sofre dos outros medos é a gente por causa da nossa parte racional, né? O medo, eu acho que é o nosso primeiro instinto, né? Em qualquer coisa que você vá fazer, o medo é o que bate primeiro, né? Independente do que for. É o nosso instinto primordial, primário. Sobre medos, vamos falar um pouco sobre os 6 medos de Napoleon Hill, que eu acho que é bem interessante a gente estar passando aqui, considerando que o primeiro seja o medo da pobreza. O medo de perder as coisas é uma coisa que as pessoas têm muito, sem contar que o medo da pobreza faz as pessoas não crescerem por causa do medo já. Porque a pessoa tende a não querer, a querer ficar estabilizada, não abrir mais opções, porque se ela tem medo de, se ela tentar alguma coisa e der errado, dela perder o pouco que já tem. Então, essa pessoa busca por estabilidade, mas essa estabilidade que ela acha que está sendo uma coisa boa na vida dela é o que está destruindo a carreira dela de crescer. Ela está se paralisando por estabilidade. Tenho meu emprego, eu ganho salário X e isso eu pago minhas contas. Mas não, você pode arriscar, sair dessa estabilidade e buscar muito mais. Óbvio, isso tem riscos e você tem que estar disposto a correr esses riscos, a lutar contra esses riscos, né? A pular esses obstáculos. Né? É muito interessante como realmente o medo da pobreza nos deixa pobres, né? É incrível porque ele que poderia ser um combustível incrível para poder atingir cada vez mais, né? As coisas que a gente almeja e deseja, na verdade ele impede que a gente faça, porque a gente busca sempre mais a estabilidade, né? A gente tende a buscar a estabilidade no que a sociedade julga o certo por conta do medo de pobreza. E a gente às vezes acaba tendo uma vida pobre por conta disso. E o curioso é que nessa estabilidade que a gente busca, a gente não está estável em nenhum momento, né? Porque você provavelmente não está feliz com o emprego que você tem. Então, emocionalmente você não está instável, emocionalmente você está instável, né? Você não está nada estável. Você odeia teu serviço, você está emocionalmente ruim, você queria que as coisas fossem diferentes, mas você continua todo dia fazendo a mesma coisa. Você pode ser demitido, você às vezes tem custos muito altos por conta daquele negócio que você nem gosta. É que nem tinha começado ali a questão do combustível. Cara, o medo, na verdade, realmente é o combustível, mas tipo assim, é até o ponto que ele não te controla. Então, eu acho que quando você chega nessa questão que tu comentou do combustível, todo medo é parecido. Mas se o medo sobrepor o que você quer e precisa, aí que ele te freia. Mas se tu conseguir usar, eu duvido que qualquer pessoa que tenha conseguido um patamar mais alto não teve medo. A pessoa tem o medo, só que ela controla o medo porque ela entende que ela tem que parar para entender o medo que ela tem. Se ela entende o medo que ela tem, ela vai entender, o que eu faço para não ser pobre? Tá, eu tenho que ter dinheiro, como é que eu faço para ter dinheiro? Aí vai subindo os patamares e descobrindo, quanto mais você vê e conhece sobre alguma coisa, mais seguro você começa a se sentir, esse medo começa a diminuir. É realmente uma pegada de combustível, só que muitas vezes, quando passa do ponto, que é o que para. Porque se não tiver um certo medo ou receio, você vai fazer tudo sem pensar no perigo que pode acontecer. Isso pode ser errado de certa forma. Pô, isso é muito interessante porque daí a gente entra também já no medo da velhice, sabe? Porque você fica lutando, né? Você às vezes está, no caso, estável e fica lutando e daí você está com medo do dinheiro, né? Você tem medo de ficar pobre. E daí você começa a ter medo da velhice depois de um ponto. Então já são 2 medos agregados, né? Cara, o medo da velhice eu acho que impacta mais quem já tem uma vida muito estabilizada e conquistou pouco. Porque aí que se acarreta, a pessoa fica assim, eu vou manter o estável que eu tenho agora, por causa do medo da pobreza, e aí começa a passar ano após ano, e quanto mais velho você fica, cada vez mais rápido passa o ano. Então você vê, passou 7, 8, 10, 15 anos e você se manteve igual, porque a pobreza, o medo da pobreza, te manteve naquele núcleo fechado. Você não quis abrir nada para não perder o que você tinha, mas você se manteve do mesmo jeito, tipo, por décadas. E aí quando você para ver, o medo da velhice está ali, porque você fala assim, não, já passou 10 anos, já continuo no mesmo lugar. Ainda quando você bate uma idade, né, deve pegar mais isso, né? Tô nos 40 anos, não conquistei nada na minha vida, né, cara?
tipo, não conquistou pelo medo, né? E você continua travado, vai continuar envelhecendo, não conseguiu aproveitar a tua vida, né? Porque toda a vida tu foi um CLT, tu trabalhou pros outros, não conquistou nada. E o incrível, você tá com 40 anos lá, você não tá satisfeito, você tá com medo de ficar pobre, óbvio, né? O medo da pobreza, e você tá com medo da velhice, só que você não pensa que você daqui a 10 anos pode estar completamente diferente, porque você tá com medo da velhice. Você não quer chegar aos teus 50. Você não pensa que você vai chegar melhor aos 50, ou que você tem que chegar aos 50, que é bom chegar aos 50. Não. Você pensa, eu tô com 40 e acabou. E eu vou chegar aos 50 e não vou ser nada. Em vez de pensar assim, não, eu vou fazer algo da minha vida e vou ser foda aos 50, tá ligado? E o legal é que quando você destrava isso, cara, é questão de poucos meses ou anos que seja, né? Mas em pouco tempo a pessoa muda de vida totalmente. 6 meses aí tem gente que mudou de vida pra caralho. O medo da velhice também traz outras coisas, não só ruins, mas boas também. Eu quero envelhecer com saúde, então a pessoa já começa a buscar academia, começa a buscar uma melhor forma de vida. Por quê? Porque a pessoa não quer envelhecer mal, ela quer envelhecer de uma melhor forma. Quando a pessoa percebe, o que a velhice traz? Ela traz idade, traz o próprio metabolismo, começa a ficar mais lento, tudo isso. Tem outras doenças que podem vir. Da velhice você acaba juntando isso, você pode transformar o medo da velhice numa coisa boa. Eu quero melhorar, eu não quero ser o que eu tô hoje, eu não quero ficar estagnado aqui. Não só falando em dinheiro, mas também fisicamente e mentalmente, né? Porque, vou começar uma academia, vou começar a ler livro, pra quê? Pra se tornar uma pessoa que tem mais conhecimento. Envelhecer mais sábio, com mais saúde. Falando bastante sobre o medo da velhice, a gente pensa, claro, sempre em doença, na é verdade. Também é um grande medo acarretado por conta da velhice. E sobre a doença, tem aquelas pessoas que são doentes, que têm uma vida toda doente, daí eu penso que o medo da doença seja muito mais forte nessas pessoas, e tem as pessoas que não são, mas têm medo. Sair na rua aí, pegar um vírus e passar para toda a sua família e perder entes queridos, tem mais medo pelas pessoas que a gente ama, que são os nossos próximos, né, quem tá ao redor da gente, do que pela gente mesmo. Eu mesmo não me importo muito, eu vou pegar Covid e vou ficar ruim. Eu tenho medo, vou pegar Covid, vou passar para minha mulher, vou passar para meu pai, para minha mãe, eu vou poder dar um abraço neles. E esse medo impede muitas coisas de acontecerem, né? Porque querendo ou não, hoje a gente tem uma tecnologia, a gente tem um amparo, a gente tem uma medicina, querendo ou não, boa, entendeu? E mesmo assim... A própria vacina, né? Saiu em tempo recorde, né? Nunca foi feita uma vacina tão rápida para E mesmo assim a gente vive com muito medo, né? A gente vive com medo, vê pessoas aí que acabam ficando doentes porque tem medo da doença. Entendeu? Já vi acontecer. Eu não sei se vocês já tiveram contato com algum hospital de câncer, por exemplo. Eu já fui uma vez, porque eu fui com o meu avô. E, mano, é péssimo você estar lá dentro. Você vê aquele monte de pessoas debilitadas, provavelmente sabem que não vai ser fácil dali pra frente, que podem partir pra outra vida a qualquer momento. Você puxa aquilo pra você e aí sim bate um medo, cara. Eu acho que quando você tá em contato com esse tipo de pessoa, o medo bate. Pelo menos pra mim funciona assim, porque quando eu tava lá dentro, eu falava, caralho, velho, como isso é ruim, eu não quero estar assim. Então você pensa logo em se prevenir, em se cuidar. Cara, e pegando aquele gancho que tu tinha dito antes, a gente sempre se preocupa mais com os outros do que nós mesmos, medo de doença, de passar pros outros, vem aquela situação, o medo de perder o amor de alguém, cara. Porque você se preocupa com o próximo, óbvio, principalmente quem tá ao nosso redor. A gente não quer ficar doente por causa do próximo, a gente não quer ficar pobre por causa do próximo. Às vezes o medo da velhice também é por conta de pessoas próximas. Mas e aonde que vai? Como pode notar, tudo foi pra gente não perder o amor do próximo, não é verdade? A gente vive praticamente a vida toda tentando agradar. E daí a gente se preocupa muito com o próximo, né? A gente quer ter esse amor do próximo. Normalmente você tem que conseguir 200 quilos, né? Às vezes pai, mãe, mulher, irmão, às vezes uma pessoa que você respeita muito, um amigo próximo, e você tenta fazer aquilo e às vezes você deixa de ser você mesmo por conta de um medo de perder alguém. Às vezes você fala assim, não, tem que ser diferente porque essa pessoa não aprova esse tipo de coisa, mas você é daquele jeito. Pode servir de maneira positiva também, né? Não só negativa. Claro, com uma certa cautela, mas se você, gosta daquelas pessoas e você não quer perder elas, talvez você se esforce mais na sua vida para ser uma pessoa melhor e se manter perto delas. Cara, eu acho que a pegada, na verdade, de todos os medos é essencialmente isso, entendeu? O medo, ele tem seu lado positivo e lado negativo, basta a gente avaliar. Porque todo medo pode ser um combustível incrível, que vai te fazer evoluir, vai te transformar numa outra pessoa. Mas, em contrapartida, ele é o maior freio. Tudo vai depender da forma que a gente lida com eles. Mas pegando também esse impacto de perder amor de outra pessoa, a gente pode falar em conjunto do medo da crítica. Porque ele está todo relacionado com perder o amor de alguém. Só que a crítica vai além, né? Porque a crítica pode vir de outras pessoas. Como você é visto na sociedade hoje em dia, o pessoal se importa muito. É uma questão de, como é que eu vou me vestir? Será que eu posso falar esse tipo de coisa? Não posso. Você fica naquele impasse toda vida,
que pode e que não pode. Não é nenhuma questão de ver se é certo ou não, é só uma questão, às vezes, tipo, se isso vai incomodar outra pessoa ou não, às vezes não vai mudar nada. Nós hoje temos que estar bem vestidos para gravar o vídeo. É um medo que está dado na gente, a gente utiliza ele o tempo todo, né? Porque a gente sempre está preocupado com o que o outro vai pensar. Não deveria ser assim, mas a gente se preocupa. E nossas ações são baseadas nisso, podendo ser afetadas, né, por isso. Mas isso que ainda estamos conseguindo viver nossas vidas. Mas e aquelas pessoas que realmente vivem vidas completamente diferentes por conta do medo de chatear alguém ou da crítica de outra pessoa? E é impressionante como muitas vezes os nossos familiares aqui mais nos criticam em vez de nos apoiar. É uma coisa impressionante. Muitas vezes de alguém já deve ter passado por comentar, eu quero criar um projeto. E a própria família ri da pessoa, tipo, a pessoa querendo. Vem de dentro, né? De dentro, tipo assim, eu não acho que ela critique assim perto, eu acho que é a que tem mais impacto. Porque quando é uma crítica de um terceiro, assim, uma pessoa que não importa muito, você já sente. Mas quando é alguém de próximo, assim, tipo, realmente tem gente que quebra. É muito comum, eu já vi projetos fracassarem por conta disso. Realmente tem pessoas que às vezes entram num trabalho por conta do que os familiares falam, né, ou a sociedade diz, constituem família, constituem etc. Tudo que a sociedade que ele está no momento lhe manda, e daí chega o final da vida do cara e o cara assim, pô, e a minha felicidade? Entendeu? No final da vida que a pessoa percebe que ela viveu uma vida inteira para agradar os outros e não conseguiu, sabe? Não conseguiu nem agradar os outros e nem ela mesma. Porque, cara, a pessoa que critica, não a crítica positiva, né, a crítica construtiva, a crítica negativa, a crítica realmente que é pra te magoar, que não tem fundamento. Essa crítica, essa pessoa nunca vai ficar satisfeita. Ela nunca vai ver o teu esforço e nunca vai achar que você chegou onde deveria chegar ou que vai ser bom. Sempre vai estar ruim pra ela. Então você desperdiçou toda a tua vida querendo agradar uma pessoa que não vai ser agradada dessa forma. O tempo você vai vendo quem vale ou não tá perto. Às vezes, muitas vezes, uma pessoa próxima pra ti te faz mais mal do que uma pessoa que às vezes nem é tão próxima. Que você, tipo, acredita naquela pessoa e às vezes isso acaba se tornando. A amizade é uma coisa que influencia muito. E você não percebe isso, né? Aquela pessoa, ela tá te fazendo mal, ela tá te botando pra baixo, ela tá te julgando e você não percebe isso e acaba sendo influenciado de maneira você acaba negativa. Vendo aquela vida padrão que você tem o tempo todo, e todo dia a mesma coisa, você tá cansado, a pessoa fica cansada, desmotivada e coisa assim. Cara, querendo ou não, a gente tem que falar aqui sobre o suicídio, na verdade, porque querendo ou não, muitas vezes o suicida, ele tá tão cheio do que os outros dizem, às vezes, poxa, são normalmente pessoas mais sensíveis, e elas estão tão cheias que, cara, tiram a própria vida, que é um presente, é o maior bem que a gente tem, cara. Que é o tempo, é a beleza da vida, ela não consegue mais enxergar beleza nessa vida por conta das críticas, de tão nocivas que podem ser. Às vezes, tipo, um comentário pra você que não faria diferença nenhuma, que você vai levar na brincadeira, pra outra pessoa pode não ser. É tudo proporção, né? A proporção do teu problema pra você, pra mim, pode ser pequena, né? Mas, às vezes, na visão de outra pessoa, exatamente, seja gigantesca, né? A sacada é não viver pros outros, né? Viver pra si próprio e tentar se bloquear dos críticos. E pegando essa sacada de você ficar trabalhando a vida inteira e de às vezes você sacrificar sua própria vida, a gente fala de um outro medo muito sério, que é o medo da morte. Na verdade, que daí a gente entra no último medo do Napoleão Hill. O medo da morte, gente. O que impacta, assim? Isso impacta na vida de vocês? Querendo ou não, a morte é algo positivo, né? Porque se a vida fosse infinita, nós não teríamos propósito. Todos os medos, eles pegam principalmente mais porque a gente é ansioso. Então o medo da morte se vem porque a gente não sabe o que acontece depois da morte, só por isso. O medo da morte também envolve questão de crenças, né? Tem muitas pessoas que são extremamente ligadas com religião, acabam tirando a própria vida por medo de algo, né? Como foi em 2000 que aquele pessoal se matou, que virou de ano, né? Tipo, pulou o milênio, né? 2012. 2012. Foi em 2000 foi a primeira vez, né? Que uma galera se matou porque acreditava que era o fim, né? Então a tua crença te levou à morte, sendo que estamos aqui, né? A vida continuou, estamos evoluindo, estamos crescendo e vai continuar seguindo assim. O medo da morte, acho que é uma coisa que atinge muitas pessoas mais velhas, porque elas já viram muito com outras pessoas, que assim, quem é mais novo às vezes não entende muito o medo de se machucar e com o tempo. Porque quando você é mais novo, você não tem muito medo de cair, muito medo de se machucar. Quando você começa a ficar mais velho, esse medo começa a aumentar.
Que você percebe, tipo, uma simples queda pode matar uma pessoa, começa a perder entes queridos com acidente de moto, carro, porque todo mundo já deve ter perdido alguma pessoa querida já. Tipo. É muito real isso que você falou, porque criança não tem medo de aprender, né? Já reparou isso? Vai pegar eu agora pra andar de skate, cara. Porra, eu tenho maior medo de cair e me quebrar todo, cara. Uma criança não tá nem aí, né? Ela não tem esse medo, ela não tem essa trava que a gente tem, né? Não. E essa trava é ruim, porque eu poderia aprender. Mas eu tenho medo, eu tenho essa trava. E é difícil desbloquear isso. Essa questão desse medo por idade é bem interessante, porque você chega no ponto, quanto mais velho você fica, mais preocupado você acaba se tornando. Porque pode ver que você é mais novo, tem ali 13, 14, 15 anos, tipo, tá com um tempo nublado, pode chover? Pode, também fala, leva um guarda-chuva, vai chover, fala, não tem problema, aí você vai. Você não leva um guarda-chuva, se chover você se esconde em um lugar, espera, quando você é mais velho, você já leva um guarda-chuva porque você tem medo de chover, já leva um moletom extra no carro, na mochila, às vezes no braço. Senão vai pegar um resfriado. Tem medo de pegar um resfriado, já começa a ter outros medos por causa da experiência que você acaba tomando, que já passou, já pegou uma vez que pegou uma chuva e aí começou a chegar de noite, começou a ficar frio pra caramba. Já começa aí com a experiência, acaba ganhando outros medos ao longo da vida. Por isso que o medo da morte, com o tempo, vai se tornando um pouco maior. Eu penso, na verdade, que essa forma de, no caso, você se precaver, não seja por conta do medo. Eu acho que é por experiência, assim, eu acho que é evolução. Eu acho que os jovens, eles têm... a gente é jovem, porra. Eu acho que, na verdade, a gente é muito imaturo e a gente não gosta de ouvir os outros, entendeu? Acho que se a gente começasse a escutar mais, a gente teria menos medo, porque a gente se prepararia mais. Eu realmente acredito que a preparação para uma ação, ela previne o medo. Por exemplo, eu acho, agora falando de uma forma generalizada, porque a gente citou sobre os medos, agora vamos conversar um pouco sobre como abatê-los, como vencê-los, na verdade, porque o nosso objetivo aqui é fazer que vocês cresçam, que nós cresçamos também. Então eu acho que todos os medos podem ser diminuídos, pelo menos, e enfrentados. Eles devem ser enfrentados. Mas a forma de enfrentar os medos é entender o que aquilo representa para você e poder combater ele com preparação, entendeu? Se preparar. Porra, medo de resfriado, leva um casaco e um guarda-chuva, entendeu? Eu acho que a forma de você se preparar para combater o medo vai diminuindo o teu medo e te preparando mais para o futuro, para a evolução, entendeu? Quanto mais informação, mais conhecimento, mais preparo você tem, menos medo tu tem pra tudo, né? Vários medos que tem hoje na sociedade, assim, que tipo, por conta de um medo muito grande de pessoas terem medo de falar em público. Eu acho que é um medo que, tipo, sei lá, 90% da sociedade sofre, assim, tipo, desde que nasce, praticamente por conta do medo da crítica, né? Bom, será que eu vou apresentar TCC? É o trabalho técnico de conclusão de curso, é pra ser uma coisa boa, tipo, eu vou me concluir, vou me tornar mestre naquilo que eu gosto de fazer. Com educação física, ciência, física, o que você quiser fazer. Você vai lá, é só completar isso aqui com uma coisa que eu gosto de fazer, um projeto que você criou, e você tem medo de apresentar esse projeto por conta da crise que você tem. Tipo, chegou a minha hora de mostrar minha habilidade, né? A hora de o mostrar. TCC, que é o ambiente onde você deveria mostrar como você é e o que você é capaz. Mostrar aprendeu como você ainda. é foda, né, cara? Porque você é foda, cara. Exatamente. A pessoa trata isso como uma crítica e tem pessoas que amam, na verdade, entraram na faculdade porque amam aquele assunto. Tem pessoas que não gostam do que faz, etc. Mas tem pessoas que amam e às vezes não conseguem nem fazer o TCC, às vezes pagam pra outra pessoa fazer o TCC por conta do medo. Ela gosta daquilo que ela faz, ela gosta da faculdade, ela estudou, ela entende do assunto, mas ela não consegue fazer. O medo da crítica, assim, esse medo de falar em público, eu tinha muito. E, tipo, você tem que começar, tipo, como é que eu vou lidar com isso? Cara, falando em público. Só tem um jeito. Você tem dois jeitos. Você vai lá e mete a cara e tal, ou quando você não tem opção. Quando não tem opção, que é o que funciona melhor. Mas pode ver. Você teve que falar em público, você se preparou. Você realmente estudou o que você ia falar, você verificou a tua fala, você se portou de uma maneira diferente, você se vestiu de acordo. Então, automaticamente, passando por essas etapas, o medo diminui. Não some, realmente tem medos que nos acompanham sempre, é instintivo e às vezes é bom para nos proteger realmente de situações, mas em contrapartida ele pode ser um combustível. E é possível fazer o que a gente tem medo. É aquela questão, preparo realmente, você tem medo. Cara, começa devagar, não precisa, vou chegar lá e falar com 1000 pessoas. Não mete uma dessas que vai travar. Eu já passei por isso no tiro de guerra, que eu cheguei lá, vai comandar 100 pessoas. Eu cheguei lá na frente, eu virei um poste. Eu cheguei lá e fiquei olhando assim. Já é um poste, né, cara? Aí o sargento olhou pra mim. Aí eu falei todo errado,
Foi assim, é o momento Mas que eu foi. tive. Mas foi. não Escuta foi. essa história é muito bonita. Por quê? Porque esse foi o Mofezói. Ele não conseguiu e ele foi o cara mais torturado na época do exército, o mais. E fala o que aconteceu no dia que os batalhões vieram ver o nosso batalhão. Taca no batalhão do tiro de guerra, o batalhão grande, né? Porque a gente é tiro de guerra bem menor do que um quartel ali, assim, meio quartel aqui pra nós, para ver como é que era e tal. E eu me saí como um dos melhores cabos que tinha no tiro de guerra de Brusque. Ele teve que subir no palanque e comandar 100 soldados com a visita de soldados de outro batalhão. Com pessoas incríveis, generais lá verificando. E ele foi o melhor dos cabos. Evolução, né? Ele tava lá, ele botou a cara a tapa, ele venceu o medo dele. Ele entendeu que ele tinha aquele medo, ele se preparou para aquele momento, ele treinou incansavelmente e conseguiu atingir o objetivo. Porque uma coisa que o sargento falou assim, que eu realmente lembro muito, que eu levo até hoje, que ele me ensinou, é a questão. Ele virou assim, faça até se tornar natural. Quando você fizer alguma coisa que você tem medo, até ela se tornar natural, você não tem mais medo. Daquilo em específico que você está fazendo. Às vezes um medo de falar com outras pessoas, outro exemplo, mas tipo, eu quero falar em tal lugar bem. Cara, quer falar em tal lugar bem? Faz até o ponto que você não precisa mais pensar. É que nem carteira de motorista. Você tira, você tem que pensar em trocar a marcha. Você tem que pensar em trocar a embreagem quando está acelerando, quando você está tirando a carteira. Você fez a carteira, passou, já está com a CNH no bolso, você pensa, tem que dar certo, tem que fazer isso. Mano, depois de 1 ano, 2 anos dirigindo, você só faz, é que nem na bicicleta. Você não para mais pra pensar pra fazer força pra pedalar um morro mais forte. Se equilibrar, não existe isso. Você só faz. Vira natural, extremamente natural. Faça até se tornar natural. Então, 2 pegadas interessantes. Enfrente seu medo e faça-o até se tornar natural. Eu acho que esse é realmente o segredo. Todo medo, ele pode ser sim enfrentado e ele deve ser enfrentado para que possa haver a evolução. E é isso, porque o nosso objetivo é fazer a evolução de vocês acontecer. Como estamos falando hoje dos medos, não podemos esquecer também que os medos fazem nós darmos muitas desculpas. Dessa forma, utilizaremos essa pegada para o próximo vídeo, desculpas. Mas, para que isso seja possível, por favor, não se esqueça, inscreva-se, curta e compartilha, para que a gente possa continuar querendo evoluir e ajudando vocês nessa caminhada maravilhosa. Abraço!